Destacamos agora os principais pontos da apresentação do Fernando Rizzo, diretor-presidente da Fundição Tupi, no Fórum New Deal Santa Catarina, promovido pela Fiesc. A Tupi completou 82 anos em março e, nesse período, já passou por muitas crises de natureza financeira, cambial, societária, e mesmo diante de todas as adversidades, ela sempre demonstrou muita resiliência. Dessa vez não vai ser diferente, não é? Bom, a Tupi é genuinamente catarinense, né? E falando da Tupi em números, 2019 tivemos um faturamento de 5,2 bilhões de reais, um recorde histórico, bem como o EBITDA de 700 milhões. Mais de 80% das nossas receitas vem da exportação. E apenas para se ter uma ideia, a Tupi é o maior contribuinte da balança comercial brasileira de autopeças. Atualmente, atendemos mais de 40 países, nosso time é formado por 14 mil colaboradores diretos, distribuídos no Brasil, México, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Nós somos listados na Bolsa de Valores há 54 anos e desde 2013 fazemos parte do Novo Mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa. Nós anunciamos uma aquisição no fim do ano passado da operação global de fundições da Fiat Chrysler, e nós teremos, após a conclusão desse processo, operações em 4 continentes, e somando a receita das duas empresas em 2019 como exemplo, nós chegaríamos a 7 bilhões e meio de reais. A intensidade dessa crise nos ensinou que, mais uma vez, empresas com governança, gestão de riscos, disciplina financeira, têm mais condições de atravessar momentos como esse. E somado a isso, o câmbio nos patamares atuais incentiva a nacionalização da produção de inúmeros componentes que o Brasil passou a importar nos últimos 15, 20 anos. Então, nesse cenário, eu acredito que investimentos em infraestrutura serão essenciais e isso vai ativar uma grande cadeia de produção de máquinas e equipamentos. Acho que uma grande lição desse momento é a importância de investimentos que melhorem a qualidade de vida, o meio ambiente e a saúde das pessoas. Por exemplo, eu acho que não podemos mais virar as costas à falta de condição mínima de dignidade das pessoas em diferentes partes do mundo. A carência de acesso à água potável, à eletricidade e à rede de esgotos. Eu não tenho dúvida que a sociedade tem que se organizar melhor para crises sanitárias. Faltam condições básicas de higiene para a maior parte da população do mundo e faltam hospitais. Não é? Os países investem tanto em exércitos para sua própria defesa e não se preparam adequadamente para essas pandemias. Parte desse preparo pode ser a garantir condições mínimas a essas nações mais pobres. No Brasil, por exemplo, 47% da população não tem acesso à rede de esgotos, 16% não tem água tratada e 14 milhões de famílias usam lenha ou carvão para cozinhar ainda. A tendência é o maior direcionamento dos investimentos para saúde, saneamento e infraestrutura no Brasil. A Tupi será uma das companhias que se beneficiará dessa tendência de aumento de investimentos em transporte, infraestrutura, agricultura e geração de energia nos próximos anos. Nós estamos falando de setores perenes e indispensáveis para trazer saúde e qualidade de vida, com sólidos fundamentos de longo prazo. Eu acho que esse é um momento importante que nós devemos zelar pela saúde das pessoas e da nossa comunidade, não é? Ao mesmo tempo, nos preparar para a retomada. A atuação conjunta que nós estamos vivenciando agora, né, governo, iniciativa privada, sociedade, vai ter que ser adotada como modelo de atuação, independente de haver ou não uma crise. Nós estamos aprendendo muito nesse momento. E eu acredito que essa cooperação ela vai contribuir para o desenvolvimento do país e a Fiesc deve posicionar-se como um dos líderes nesse debate. Nós temos que estimular uma política industrial moderna, dedicando-se aos elementos fundamentais de competitividade, como energia, insumos competitivos em geral, mão de obra qualificada, acesso a equipamentos a preço justo, logística eficiente, como foi mencionado no início, e uma base tributária que não onere mais a indústria, não é? Energia competitiva é fundamental para o setor metal-mecânico, a indústria de transformação pura, e energia no Brasil é muito cara, ela é muito tributada. Nós temos uma grande oportunidade agora nos próximos anos, que é o acesso ao gás natural do pré-sal e importações de GNL.
porém depende da adesão dos estados, né? Existe um debate nacional importante nesse momento. Na mão de obra, eu acho que treinamento técnico de qualidade em áreas altamente demandadas atualmente, como programação de robôs, ciência de dados, data analytics, que são essenciais para a indústria 4.0 e fundamentais para a indústria metalmecânica, eles precisam melhorar e estar amplamente disponíveis, né? E só assim nós vamos nos manter competitivos. Isso é ainda muito mais importante para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que têm menos recursos. Eu acho que a Fiesc pode colaborar muito com a sustentabilidade das pequenas e médias empresas durante e após a crise. Elas são um elo fundamental na cadeia de suprimentos do setor metalmecânico e não estão preparadas como as grandes empresas em termos de capital de giro, acesso a financiamentos e flexibilidade para atravessar um momento difícil. Esse pessoal precisa de orientações, não é? Eu acho que a gente pode prestar muitos serviços a eles. Eu também gostaria de reconhecer o trabalho que vem fazendo o Ministério da Economia, né? Ele agiu rápido, oferecer ferramentas para administrarmos a mão de obra em meio à crise, pelos mecanismos de suspensão de contratos, redução de jornadas que vieram na MP 936. Eu acho que no momento atual, presidente Mário, nós temos oportunidade de sairmos dessa crise melhor do que nós entramos, né? Eu acho que a gente precisa retomar a reforma tributária para tornar o Brasil atrativo para investimentos. Esse é um momento de reformas essenciais. Nós precisamos simplificar, adotar algum modelo de IVA em vez de ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS e tudo mais. Nós precisamos pacificar. Existe um enorme litígio entre contribuintes e o Estado, que só interessa a consultores, auditores, advogados, mas não interessa às indústrias. Tudo isso apenas torna nossos produtos mais caros e menos competitivos. Nós precisamos encurtar caminhos, né? Os estados não podem depender de repasses da União para desonerar a produção dos exportadores. O Brasil está há anos discutindo a reforma. Esse momento em que estamos nos ajudando e solidarizando me parece bastante propício para aprovar uma reforma que seja boa para todos, né? É preciso que a reforma seja aprovada e com urgência, e ainda esse ano, para que a gente já possa colher frutos em 2021. Eu acho que com toda a deferência que tenho pela Fiesc, presidente, tudo que essa federação pode colaborar muito é na sensibilização dos parlamentares para que o tema retorne à pauta política, demonstrando a sua urgência nesse momento de retomada de crescimento. E também na sensibilização do Estado de Santa Catarina e da CNI para que as engrenagens políticas sejam convergentes em prol da reforma. Isso é essencial. Nós precisamos dar liquidez à indústria e nós precisamos criar um modelo absolutamente competitivo para o longo prazo. Dentro das nossas empresas, eu tenho certeza que nós somos muito capacitados para entregar. A gente precisa que o Estado se alinhe a nós, não é? Então, muito obrigado, presidente. É isso a minha mensagem, estou à disposição.